Estamos ao vivo e em cores, galera. Bom dia para quem é de bom dia, está assistindo ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir depois. Vocês estão bom? Vocês estão respirando? Vocês estão sentindo friozinho essa semana? Fez frio, né, gente, essa semana, que foi uma coisa... Quem falar que sentiu calor é calor psicológico, gente, entendeu? A gente vai falar exatamente disso hoje. A Ingla está aqui justamente para aquela pessoa que já falou do convidado, mas é psicológico, tá? Você está disposto ou está disposta hoje? Eu sei que ninguém tá, porque o calor não deixa a gente ficar disposto. Então, ponha-se, neste momento, ponha-se. Assim, vai lavar a cara, então ponha-se. Por quê? Está começando mais um Ambienta, gente. Sua nova não, né? Sua antiga, sua contínua fonte de informação, discussão e inspiração sobre tudo o que envolve o meio ambiente e as atualidades que moldam o nosso planeta. Então, vamos juntos e juntes nessa jornada? Então, simbora. Hoje o episódio será amarelo e tá todo mundo de roxo e rosa, mas ele é amarelo em homenagem ao Setembro Amarelo que está finalizando, né? Semana que vem finaliza setembro. E a gente vai falar de um assunto que infelizmente ainda é tabu, né? Não deveria ser, mas ainda é, que é sobre a saúde mental e tudo que envolve aí a nossa mente, né, os nossos intelectos, emoções e sentimentos. E como que o meio ambiente afeta a nossa saúde mental, tanto para o bem quanto para o mal, se é que isso existe, né? Para isso, nós receberemos a maravilhosa psicóloga Ingla Faustich, psicóloga clínica. Ela é terapeuta, interativa e comunicadora, tá? Há apenas 16 anos, ela acompanha pessoas e suas histórias, ajudando a construir uma relação leve e saudável com as emoções e o mundo. A Ingla oferece o cuidado e a escuta especializada para que o indivíduo possa reconhecer e desenvolver ferramentas de autocuidado e regulação para viver bem. Seja muito bem-vinda ao Ambienta, Ingla. Como você está hoje? Obrigada por me receber, Carol, Eu que fico feliz. Obrigada, olá a todos vocês que estão nos assistindo, não sei se é ao vivo ou depois, mas muito, muito, muito obrigada pelo convite. Eu estou com calor, né? Toda vez que alguém fala assim... é psicológico, eu brinco e falo assim, o meu tá quebrado. Meu não tá funcionando. Não tá prestando direito meu psicológico porque nessa regulagem, está faltando. Não, porque não tem como a gente controlar. A gente aprende a cuidar. A gente precisa se cuidar, né? Então, eu tô bem, mas tô com calor, tá seco. Então, a minha saúde mental não tá lá essas coisas, mas a gente vai trabalhando e regulando, e aprendendo, na verdade, a lidar com o que quer que aconteça, né? Porque a vida, ela não é estática. Ela não é. Não é, gente. É uma montanha-russa. A gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. É que nem ouvir o... Isso me manda, né? Aqueles amigos que ficam te mandando rios no Instagram. Então, eu tenho vários, adoro. Adoro. Melhores pessoas. Melhores pessoas. E aí, uma mandou assim, tipo... Gente, eu não tô sabendo nem que dia é amanhã. Aí a resposta é amanhã é terça. Eu achei isso ótimo. Tipo, a pessoa tá meio desarada, não sei o que, eu não sei nem que dia que é amanhã, não sei nem meu nome, a pessoa amanhã é terça, achei ótimo. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, entendeu? Exato. Porque, assim, tá difícil viver, né? A gente viu que tá difícil viver, e a gente viu, tanto na pandemia quanto agora, está vendo novamente, porque a gente não aprende, que o ambiente está ligado com a saúde mental. Mas antes que a Ingla comece a falar disso, a gente começa a discutir sobre isso, Ingla, conta um pouco, porque o povo gosta de fofoca, adora uma fofoca, o povo está aqui pela fofoca, que eu sei que você está aqui pela fofoca. Então, conta um pouco da sua trajetória de psicóloga, terapeuta. Eu sei que a Ingla já tentou fazer um curso de fisioterapia e ela foi para psicologia. Então, de psicologia, de sair do fisioterapia para psicologia e para terapeuta, ser terapeuta integrativa e agora comunicadora, que no final ela vai falar o Instagram dela. Conta um pouco como é que foi toda essa jornada, esse rolê, conta aí pra gente. Então, foi justamente uma descoberta. Eu comecei, na verdade, fazendo fisioterapia e descobrindo que o que me interessava no corpo não era necessariamente o adoecimento, nem a reabilitação. Era entender como que a questão emocional afetava a nossa saúde física. Então, no meio do curso de fisioterapia, eu larguei e falei, não, vou estudar psicologia. E no final da graduação de psicologia, eu acabei me deparando com as terapias integrativas.
Então, o processo de pós e de estudos dentro da psicologia estavam sempre em paralelo com esses estudos que traziam esse olhar para o ser humano de forma integrada. E é por isso que faz tanto sentido essa nossa conversa. Porque a gente não tem como pensar no indivíduo e não pensar na sociedade. Não tem como pensar na pessoa, no indivíduo e não pensar no meio ambiente. Uma coisa tá interligada na outra, afeta, né? A gente separa simplesmente por questões cartesianas para estudo. Questões didáticas. Mas a gente é uma coisa só, né? E a gente está inserido nesse meio. E aí era isso que me interessava. Então, quando eu começo a estudar, primeiro a parte do corpo, depois a parte da mente, né? Todos os estudos teóricos que a gente tem sobre a parte psíquica. Entender que uma coisa está relacionada à outra. Sim. Né? Então, eu acabo trazendo um pouquinho das terapias integrativas, não hoje como ferramentas de trabalho, mas com uma visão de homem, que na verdade é a minha visão também, que é uma visão humanista, fenomenológica, existencialista, que acredita que todo mundo é capaz de se autorregular o tempo inteiro, que é isso que a gente faz, né? Então, a gente usa o processo terapêutico, e agora, né, eu tenho entrado nesse meio de comunicação para que a gente possa aumentar a quantidade de ferramentas para que a gente esteja se regulando de forma saudável, porque nem sempre as nossas regulações são saudáveis. É isso que eu gosto de fazer. Que lindo, gente. Duas coisas já pipocaram aqui na minha cabeça. Uma, quando você falou de regulação, eu só pensei assim, adaptação fisiológica. A bióloga, adaptação fisiológica, relação, já sei como é que é. Mas não é só adaptação fisiológica que ela está falando, não é verdade? Você está falando de uma adaptação com relação aos sentimentos, às emoções, à psique. A psique. Por quê? A gente está o tempo inteiro em interação com o nosso mundo interno e com o mundo externo. E essa ideia de regulação, nós somos seres, primeiro, né? Para começar, biopsicossociais. Então, essa regulação, ela se dá a partir também do que eu recebo do lado de fora. Seja a minha história de vida, minha história familiar, né? Como que eu fui criada, as minhas historinhas na escola, até agora, no aqui e agora, as minhas relações de trabalho, a minha relação com o meio ambiente que está sendo devastado nesse exato momento, né? Tudo isso pede e nos convida a estar o tempo inteiro em regulação. E se a gente tem algo que talvez não esteja otimizado, né? Não esteja ali no seu melhor, por conta justamente dessa história, seja uma emoção, um pensamento, uma crença, a minha regulação, ela vai ser meio capenga, né? E é quando a gente, às vezes, se convida a fazer um processo terapêutico ou a descobrir outras formas de regulação, que pode ser uma atividade física e outras coisas, mas que a gente consiga, então, lidar com o que quer que esteja acontecendo na nossa história. Legal. O legal é que vieram duas coisas e a segunda coisa eu já esqueci. Porque você está se regulando. A gente não tem Ai, tá vendo, gente? A gente tem um script, mas a gente não tá com tudo cronometrado sempre. Eu falo que script tá dentro da nossa cabeça, né? Isso, a gente exato. não entregou pro outro. Não. Então, uma coisa vai puxando a outra e a gente tem que aprender a desviar. Tá vendo, gente? Isso que é regulação. Agora, vocês aprenderam um negócio novo. Eu também. Olha só que maravilha. Eu só achei que era loucura, mas não. Eu estou... Achei que era falta um parafuso na Carolina. Eu estou com parafuso só. Eu estou desregulada. Estamos todos. Estamos todos desregulados. Todos, o tempo inteiro desregulados. E essa é a beleza. Primeira coisa que a gente faz, às vezes, num processo terapêutico é descobrir que ninguém é perfeito. Eu adoro isso, gente. Eu quase vim com a minha camiseta do Normal People Scares Me, ou seja, pessoas normais me assustam. Mas eu vim com uma ótima, que a terapia é uma montanha-russa. É isso, gente. E é mesmo. Não é um processo linear. Se você acha que vai ser gostosinho, a gente vai falar sobre isso. Mas se você acha que você vai entrar na terapia, vai ser gostosinho, que a psicóloga vai validar o que você está dizendo, eu sinto muito te contar uma coisa errada. Né, Ingrid? Não. Terapia é um processo, primeiro, é você abrir um espaço para você estar com você. Então, a primeira coisa que as pessoas acham, né? Eu vou falar pra terapeuta a minha vida. Não, você vai falar pra você, querido. Você vai falar pra se ouvir. E a partir disso, claro, existe uma escuta especializada que vai te ajudar a se ouvir também a partir de outros questionamentos. Então, você vai estar com você. E a gente, às vezes, não gosta de estar com a gente mesma. A gente não gosta dos questionamentos, que é o pior, gente. É o que mais dói, é o que eu choro toda vez, gente. Como é que pode a pessoa? Mas sim, continua.
Mas ao mesmo tempo eu te pergunto, você quer ficar onde você está? Então, não. Então a gente precisa fazer questionamentos para que você consiga sair de onde você está. Exato. Primeiro entendendo aonde você se encontra, né? A gente primeiro nomeia, a gente entende, às vezes precisa ressignificar, mas também é construir ferramentas, então, para que a gente chegue onde a gente quer estar. Né? E as perguntas fazem isso, mas elas às vezes são realmente bem desconfortáveis. Não é mas ela também... mas ao mesmo tempo, olha que lindo pensar que você tá se dando um espaço... que seja ali inicialmente por 50 minutos, a gente fala que a terapia se estende pós-sessão, obviamente, porque você vai pensar sobre aquilo, as coisas vão se reorganizar. Semanas, meses, anos, às vezes. Mas para entender que você está se dando um espaço onde você escolhe alguém para estar com você na sua história. É isso que eu falo que eu faço, assim. Eu tenho muita honra. Que lindo. Beijo pros meus pacientes, se vocês estiverem me vendo. Pros meus seguidores. Eu tenho muita honra das pessoas que me escolhem pra estar com elas nas histórias delas. Porque são histórias lindas, mas às vezes muito dolorosas. E elas me escolheram pra estar ali, sabe? Com elas, olhando pra coisas. Eu falo que às vezes a gente realmente pega na mão. Fala, vamos junto. Você não precisa fazer esse caminho sozinha. E eu acho que é isso que o Setembro Amarelo fala, né? Que a gente não precisa fazer isso sozinha. Sozinho. A gente pode pedir ajuda de várias formas. Quando a coisa tá muito pesada. Quando a dor é muito grande. É bom que ela já começou com a pauta. Eu acho ótimo. E a gente já... Porque aqui é uma conversa mesmo. Mas além... da parte fofoqueira e da gente ter falado sobre terapia, eu queria começar justamente sobre o que é esse tal de Setembro Amarelo, o que essa campanha está querendo dizer para nós e qual que é a importância, são várias perguntas em uma só. Primeiro, o que significa Setembro Amarelo? O que está querendo dizer para nós essa campanha e qual que é a importância da saúde mental nesse contexto do Setembro Amarelo nas nossas vidas. Ou seja, fala um pouco sobre o porquê de ser Setembro Amarelo, o que é de comer, de passar no cabelo. Tem que usar amarelo todo setembro, ou o Vitor tá de amarelo, a gente não. Minha bolsa é amarela. Aí, ó, eu tô destoando, gente. Hoje eu representei. Muito bem. O Snoop tá aqui representando, o Snoop tá de amarelo. E o Woodstock, como sempre. É. Então, né, Setembro Amarelo começa por conta de uma tragédia, uma história de um jovem que comete suicídio em setembro, e o carro dele era amarelo. E como forma de conscientização, a família dele passa, né, a usar o lacinho amarelo para falar sobre prevenção a suicídio. Né? A gente tem uma apropriação, obviamente, do capitalismo sobre isso, né? E aí, então, o que é o Setembro Amarelo, né? Na verdade, ele deveria ser só um lembrete de algo que a gente precisa exercer todos os dias da nossa vida. E não é só de forma individual. Né? Cuidar de saúde mental... a gente viu essa pauta finalmente sendo um pouco mais falada a partir da pandemia, porque as pessoas estavam isoladas, elas estavam dentro de casa em contextos, às vezes, muito perigosos, inclusive, para as mulheres. Foi uma época muito difícil. E a gente precisou falar sobre isso, porque uma das coisas que sustentou eram as pessoas fazerem terapia. Então, as pessoas me perguntam, Ingla, como é que foi, né? Na pandemia, eu falei, eu nunca trabalhei tanto em toda a minha vida. Enquanto pré-pandemia... eu atendi 2 casos de burnout de 2008 a 2020. A partir de 2020 até 2024, eu tenho 5 casos de burnout no meu consultório. Eita, ferro. Né? E isso é saúde mental. Porque não adianta a gente falar só do suicídio. A gente precisa entender que, primeiro, né? Desmistificar que só cuida de saúde mental quem tem um adoecimento psíquico. Quem tem um diagnóstico. Depois eu faço a pergunta, depois que você responder, eu vou ter uma pergunta pra você. Perfeito. Porque era isso que eu ia falar também, perguntar, né? Assim, só quem é doidinho, que faz terapia, tipo a Carol aqui, que foi diagnosticado com TAG, transtorno de ansiedade generalizada, e teve burnout, não sei o que mais. Não, gente. Não. Né? Então vamos lá, continue. Não. Saúde mental é algo que todos nós temos. A gente não cuida do nosso corpo, a gente não cuida da nossa casa, a gente precisa cuidar da nossa mente. Das nossas emoções. E nós somos verdadeiros analfabetos sobre as nossas emoções. Sim, a gente não foi ensinado a como sentir, por que eu estou sentindo raiva, como lidar com a raiva, como lidar com a tristeza, com o luto, não sei.
a identificar. Não, você ainda nomeou. Muitas pessoas chegam no consultório sem nem saber o que elas estão sentindo. Eu faço essa pergunta assim, como é que você se sentiu nessa situação que você acabou de descrever? E a pessoa fica muda. Ela existe uma movimentação de ombro, né? Toda uma leitura corporal. E aí, né? Eu sou gestalt terapeuta, então normalmente eu devolvo isso até a pessoa entendendo e nomeando o que ela tá sentindo. Eu falei, nossa, você falou isso e teve aí uma movimentação, uma respiração ficou mais encurtada, né? Que a gente chama de educação psicossomática, né? Que é a pessoa primeiro nomear. Porque se você nem sabe o que você sente, como é que você cuida? E aí, uma coisa que eu bato na tecla como psicóloga clínica e como comunicadora agora é, se eu pudesse escolher uma palavra pra gente eliminar da ideia de psicologia clínica, é controle. Ah, gente, abdica. Esquece. Esquece, assim. Esquece, porque a gente não tem controle de nada. Tem gente que não tem nem controle do próprio esfíncter retal. Quanto gente, mais... eu não tenho controle do meu cabelo. Eu sou cacheada. Gente. Meu cabelo tem hora que ele amanhece de um jeito, tem hora que ele amanhece de outro jeito. Eu vou controlar o quê emocionalmente? Zero. Mas eu posso ter alguém comigo para me ajudar, primeiro a nomear, né? Cuidar e me regular a partir do que é natural. Porque aí vamos falar de uma coisa que é importante. Todas as emoções, inclusive a tristeza, quando a gente fala de suicídio, de depressão grave, que pode levar a gente a essa vontade de acabar com a nossa própria vida, a gente está falando de emoções que são naturais. Elas, ao não serem cuidadas, elas se tornam patológicas e colocam a nossa vida em risco. Mas ela é natural. Todo mundo, vou repetir pela terceira vez. Gente, anota. Pega um papel, anota e bota isso no espelho. Pode, coloca um post-it no seu espelho. Exatamente. É importante. Todo mundo sente absolutamente todas as emoções. Isso. A gente sente tudo. Às vezes, num dia, né? A gente sabe, existe um recorte de gênero em que homens, às vezes, fazem menos contato e têm menos noção do que sentem, mas ainda assim sentem absolutamente tudo. E são as maiores vítimas do setembro, né? Do caso de vítima de suicídio. Homens morrem mais. Você tá vendo, Vitor? Já sai daqui para marcar terapia, entendeu? Se você não faz ainda, já sai para marcar terapia. Já tive algumas consultas com a terapia. Isso é importante. Tipo assim, não é frequente, mas de vez em quando eu procuro. Que bom. Porque você não precisa fazer terapia para sempre o resto da sua vida. Mas entender que em alguns momentos você ter esse acompanhamento é muito bom. Sim. Né? É isso, é um presente que você se dá para ter alguém acompanhando você no momento que tá um pouco mais difícil. Sim. E aí sim, a gente, claro, faz essa distinção de algumas pessoas que vão precisar de forma mais sistematizada por conta de alguns transtornos. Né? Oi, tudo bem, gente? Eu faço terapia toda semana. Beijo, Lorena, minha terapeuta, aguenta toda semana. Não sei como é que ela me aguenta, gente, mas ela me aguenta, ela tá lá. Entendeu? A gente gosta dos nossos pacientes, eu tenho que dizer isso. Assim, se vocês não sabem, os terapeutas de vocês, eles gostam, né? Não é um problema pra gente, essa disponibilidade, né? Muito pelo contrário, a gente... É isso, assim, quem é um bom terapeuta gosta de falar... Não é que a gente goste do problema, não é que a gente goste do sofrimento, não é isso de forma alguma. Mas a gente gosta da possibilidade de estar com vocês quando vocês precisam. E poder ajudar nesse processo. Ai, meu Deus! Poder ajudar nesse processo, né? Que eu acho que é mais importante. E aí a Ingla falou de uma coisa que eu vou perguntar para ela o que é. Eu sei, mas é bom. Você tá assistindo, você pode não saber, não é verdade? Você não precisa saber tudo. Né? Eu sei porque eu já ouvi tanto isso, gente, que a pessoa que tem TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, fibromialgia, sabe que é uma coisa psicossomática. Então, Ingla, por favor, explique o que é psicossomático. O que significa? É de comer, de passar no cabelo? Então, é exatamente isso. A gente separa por questões didáticas corpo e mente. Mas é só didático. Então, quando a gente não tá bem emocionalmente, isso afeta o nosso físico. E o nosso físico é afetado pela nossa mente e é um ciclo sem fim, né? Então, algumas questões emocionais, para algumas pessoas, elas vão ter claramente respostas fisiológicas. A gente vai sentir coisas e
Tipo butterflies no estômago, borboletas no estômago. É um exemplo. É um exemplo, mas a gente pode ir além. Dor de cabeça. Ah, pois. Né? A gente sente a dor de cabeça. E não é que a gente tá inventando a dor de cabeça, mas eu passei por um estresse absurdo no trabalho, briguei com o meu chefe, e aí eu termino meu dia com dor de cabeça. Uhum. E aí a gente tá muito habituado, principalmente pela questão do mercado de farmacologia, né, a medicamentos, né? Então eu vou tomar um remédio para dor de cabeça. Eu tô com dor de cabeça. E muitas vezes, o que eu faço às vezes no consultório a pessoa tá me apontando que ela tá com dor de cabeça, tá com dor de cabeça, tá com dor de cabeça, mas aí a gente mapeia. Você fala assim, mas você percebeu que a sua dor de cabeça sempre vem depois que você tem uma briga com seu chefe? Plim. Sim. E aí eu começo a pensar, será que eu realmente preciso continuar nesse emprego? Eu vou mudar de trabalho? Eu preciso mudar de área, né? Eu vou fazer outra coisa pra me relaxar que não seja simplesmente atacar o sintoma dor de cabeça? Uhum. Vou fazer outra coisa? Vou cuidar de outra forma? É porque senão também a pessoa vai ficar viciada na medicação. Sim. E isso é um problema que, inclusive, eu vou falar no final, você sabia, tem a ver com isso. Assim, a gente sempre procura solucionar sintomas, mas a gente nem sempre tem coragem, porque precisa coragem, gente, para ir atrás da raiz do problema. Exato. Porque principalmente quando a gente faz terapia, quando eu vou dar o meu exemplo, eu já fazia terapia desde, sei lá, já contei, né, que eu fiz 4 vestibulares e eu só consegui passar no último vestibular porque eu estava sendo acompanhada por um terapeuta, por uma terapeuta, e ela conseguiu me dar ferramentas para que eu reduzisse meu estresse, minha ansiedade. Eu já tinha ansiedade desde então, agora você entende a TAG, né? Uhum. Que eu não conseguia fazer prova. Sim. Por causa da ansiedade. Eu errava coisas que eu sabia que eram óbvias para mim, eu errava. E aí eu tive acompanhamento de terapia desde então. Lógico que não foi até, né, nesses 30 anos de terapia, de forma mas ininterrupta, mas sempre tive. Mas aí quando eu fiz o doutorado, o que aconteceu? No final é uma coisa muito estressante. Eu estava só comigo e a tela do computador. Eu e a tela do computador, e todo dia em casa, eu e a tela do computador. A gente fica meio doido, gente, porque a gente pensa muito, a gente tem que produzir, a gente tem um prazo, a gente tem um monte de coisa. Eu falo que ninguém sai do doutorado normal, todo mundo sai com alguma coisa do doutorado mental, assim. Ou é uma tagzinha ali, ou é um burnout, ou é uma leve depressão, ou uma depressão severa, não consegue nem defender. E isso é comum, mas não é normal. De novo, a gente não pode normalizar coisas que são comuns, e eu faço isso aqui muito. Então, no final do doutorado, eu me senti muito triste, eu chorava todos os dias. Então, eu estava entrando no processo depressivo. Mas, como eu já tinha feito terapia, eu falei, eu acho que eu preciso voltar para terapia. Ai, que lindo. Aí eu acho que eu preciso, né? Eu tô precisando, porque eu tô chorando todo dia. Uhum. Eu tô estressada todo dia, eu não consigo ir social, eu tava com fobia social já. Uhum. Eu não conseguia encontrar pessoas em muitos locais. Eu falei, eu não tô normal. Uhum. Eu não estou no meu normal, né? E eu não conseguia me autorregular, porque às vezes eu não sabia, porque eu não sabia nem o que estava acontecendo. Aí eu preciso para terapia, aí eu fui para terapia. Né? Eu nem sei porque eu fui começando a falar isso. Também me perdi. Agora vocês entendem porque eu preciso de terapia, gente? Então, é isso. Mas diga a sua pergunta, Vitor. Você disse que ia perguntar um negócio. A minha pergunta é uma pergunta de leigo, mas por favor. É que nem a Carol falou. Tem muita gente que não procura a terapia ou então psicólogo porque ainda tem a questão do preconceito. Do tabu, né? O tabu, preconceito que já, todo mundo cria, né? Tipo, você tá procurando psicólogo porque tá louco, né? Porque Exato. É louco. Você acredita que agora tá mudando um pouco isso? Eu vejo que tá mudando, tipo, bastante. Você acredita que foi por causa da internet, da rede social? Ou então teve outro motivo que avançou isso? Que, tipo, muitas pessoas estão procurando agora a terapia, psicólogo. Eu acho que esse tabu tá quebrando agora. E para complementar, seria... O que a gente pode esperar daqui pra frente? Ótimo. Isso é bom, só ótimo. Então, eu acho que a internet tem um excelente ponto, sabe? A partir do momento em que a gente, inclusive, a gente sabe que quanto mais as pessoas falam sobre faço terapia, e você começa a olhar para aquela pessoa e fala, ué, ela é normal e ela faz terapia. Uhum. A gente começa a desmistificar essa ideia, né? De que, é só quando eu tô muito deprimida. E o que acontece? Se a gente demora muito, fica mais difícil, né? Então, quando a gente começa... Acho que a pandemia traz essa visibilidade porque as pessoas começaram a falar.
Eu, como psicóloga, fiquei super emocionada agora, porque teve uma entrevista da Rebeca Andrade com a psicóloga dela no Bial. Porque ela falou, né, enquanto tá, falou, gente, eu faço terapia. Desde só de tô criança. assim. Exatamente. E aí a gente vai entendendo que a gente pode ter vários contextos que façam a gente procurar a terapia e que não tem a ver. E aí eu faço um adendo, que não é só a terapia, que não é pra gente maluca, pra gente louca, até porque isso é um termo que a gente nem usa mais. Porque assim, é isso, de perto ninguém é normal. Todo exato. mundo. Eu falei hoje pra uma paciente minha. Ai, mas eu tenho X e isso me faz sofrer mais. Eu falei, não, isso te traz um sofrimento específico de acordo com isso. Mas todo mundo sofre de formas diferentes, em intensidades diferentes, e a gente vai cuidar disso, né? E aí, por que os homens sofrem mais e acabam tendo mais risco de chegarem a ideações suicidas? Porque existe a ideia ainda machista de que homem se cuida cortando a unha do dedão do pé. Né? Eles procuram menos médicos. Homens não procuram médicos para serem diagnosticados. Exatamente. E homens não procuram terapia. Tudo bem que a minha clínica é naturalmente orientada mais para mulheres, pela forma como eu trabalho com sensualidade e outras coisas. Mas mesmo antes disso, a gente sempre tinha uma proporção de muito mais mulheres em consultório de psicologia do que de homens. E aí o sofrimento vai chegando a tal ponto que ele começa a colocar... Que é impossível suportar. A ideia... A gente chega na ideia de acabar com a própria vida quando a gente não vê mais saída. Eu sempre falo que as pessoas que querem acabar com a própria história, com a própria vida, elas não querem morrer. Elas querem acabar o sofrimento. Acabar com o sofrimento. Só que a única possibilidade dentro da cabeça delas, elas olham para todas as situações e elas se veem sem saída. Então, existe uma ideia de que se eu morrer, isso acaba, né? Então, o que a gente faz, e hoje a gente não fala mais, né, de... Ninguém impede ninguém de chegar nesse lugar, mas a gente se coloca como guarda-vidas para que a gente possa estar com essa pessoa abrindo espaço de observação para novas possibilidades. Olha, tem esse caminho aqui. Ele ainda está pouco iluminado, sabe? Ainda está meio... Dá medo, mas a gente vai junto entendendo que você pode ter outras ferramentas, outras possibilidades que não a morte. Sim. E isso é acho que era isso que eu ia falar, assim, que é a questão de pedir ajuda. A gente foi, de novo, eu acho que talvez pela sociedade machista, pelo jeito que a gente foi criado, enfim, são várias variáveis que é difícil até chegar a uma conclusão e falar, é por isso, né? Mas todos nós, em maior ou menor grau, temos dificuldade de pedir ajuda. Eu tive muita dificuldade de pedir ajuda, assim, mas eu passei a entender ao longo da minha vida que era necessário para cuidar melhor de mim, de ter um autocuidado mental para eu não surtar. Né? Então, a terapeuta faz isso, né? Terapia faz isso. Mas, assim, ainda, por exemplo, para mim é difícil pedir ajuda para uma amiga, né? Às vezes eu me isolo muito, que é o meu jeito de lidar com certas emoções. Né? Ou entrar em contato com a terapeuta, que eu só comecei a fazer isso nesse ano. E ela falou, que bom que você entrou em contato comigo. Quando estava em crise, eu tive crise de pânico no início do ano, uns 3 crises. E aí ela falou assim, que bom que você entrou em contato comigo. E você pegando esse gancho, né, que a Ingla falou de por que o Setembro Amarelo, que foi um homem, né, que tirou a própria vida, e o carro era amarelo. E nessa questão do homem, do machismo, de homem não chora, tem que lidar com não sei o quê, é mais difícil de procurar ajuda porque eles foram criados para dar conta de tudo. Para ser o machão, para ser o macho alfa, para ser o macho líder. E não pedir ajuda. Então, isso dificulta mais ainda, né? Eu acho, essa entrada dos homens em consultórios de psicólogos. E ampliando para isso que você traz como uma questão da dificuldade que a gente tem de pedir ajuda, existe uma questão social que coloca uma carga no indivíduo que não deveria ser dele, né? Então, nós somos sociais. A gente precisa estar junto... a gente não a ideia de autonomia, de independência, ela é limitada, né? Eu lembro numa conversa que eu tive com uma pessoa que virou para mim e falou assim, Ingla, você sabe fazer sapato?
E aí eu... Do nada, você Do nada! Não, agora, eu estava... 30... Claro que não foi do nada. Eu estava num... Se vira nos 30. Eu estava num super sofrimento, não pedindo ajuda. Sim, porque foi isso, eu estava num processo de luto. Eu perdi minha mãe e meu irmão em 2020. E aí eu tava em luto e ele tava falando sobre, olha, tá na hora de você, para além da terapia, acho que a gente precisa procurar um médico pra ver se não é o caso de entrar com uma medicação. Uhum. E aí Ingla, psicóloga clínica, resistente, né? E aí ele falou assim, você faz sapato sozinha? Aí eu falei, não, você não sabe fazer sapato? Aí não, pois é, a gente precisa de pessoas. Olha aí. A gente precisa desde a pessoa que vai fazer, né, o nosso vestuário e tal, até a pessoa que vai olhar pra gente de uma forma especializada e falar, realmente, é um caso de medicação. Ou não é caso de medicação, mas realmente a gente precisa reforçar a terapia. Uhum. Né? Então, tem ainda essa ideia de self-made man. Como se a gente fosse capaz de se resolver muito sozinho e sozinha, e resolver de tudo. E uma glamorização da gente fazer tudo sozinha. Gourmetização. Sabe? Essa coisa de... Não, eu fui lá e dei conta e eu não precisei de remédio. Ou não, terapia pra quê? Eu tenho minha amiga, eu tenho um barzinho, né? E eu tenho um coach. Agora a gente vai trazer um polê. Agora. Eu até comecei. Beber água. Porque eu tava esperando ela falar. Ela não falou, então eu vou falar. Porque o que mais tem aí... não, agora eu preciso de um coach pra dar o norte da minha vida. Não, meu filho, vou dar uns tapas pá em vocês, entendeu? Porque às vezes você... É porque ela já puxou o gancho, eu não quis interromper ela, mas ela falou isso, eu falei, vou falar. Porque você puxou o gancho, precisa de uma pessoa especializada. E coach não é psicólogo, não é terapeuta clínico, psicólogo que fez psicologia. Então, muito cuidado, né, Ingla? Fale sobre isso. Porque assim, vamos lá, né, gente? Eu gosto de falar... Vamos começar pela linguagem? Vamos. Coach é um treinador. Isso, falamos juntos. Pega no verde. É um treinador. Exatamente. Coach veio de treinamento. Pessoas de equipe, né? De equipe, exatamente. O coach é, né? Esportiva, treinamento de equipe esportiva. Exatamente. Vem da área desportiva. E aí... tem psicólogos que também são coaches, mas psicologia e psicoterapia é outra coisa. Quando eu falei de acabar com a história do controle, é que você pode ir para um final de semana de um evento de coach. Existem várias técnicas, gente, que essas pessoas utilizam para você sair de lá se sentindo o máximo, super-homem que vai dar conta de tudo, porque existem técnicas para isso, são técnicas de grupo, né? São o ambiente, local. Música alta, luzes, tudo isso vai fazendo você ficar estimulado. Uhum. O grupo falando alto, né? E você e sai. E aí você... celebrando. Não, você vai atravessar. Tem histórias, né, de curso, desses cursos, enfim, dessas vivências, onde você vai pisar em brasa. Tá em grupo, naquele momento, a gente é capaz de realmente muita coisa. Só que, primeiro, essas pessoas não te dão um acompanhamento posterior a essa vivência. Então, essa é a minha primeira preocupação como psicóloga clínica. Eu já peguei várias pessoas que passaram por essas vivências e saíram desestruturadas. Destruídas. E sem assistência, porque depois que você pagou os seus 5 mil reais, porque inclusive é caro, né? Pra você fazer isso, olha, eles lavaram as mãos, porque eles deixam bem claros nas linhas pequenas, linhas miúdas. Exato. Nas entrelinhas e nas linhas miúdas, que não é processo terapêutico. Que eles não se responsabilizam pelo seu processo mental. E aí você sai em desordem. Porque eles acessaram traumas, eles acessaram histórias dolorosas, né? A nossa mente, ela tá o tempo inteiro nos protegendo e nos mantendo vivos. E aí uma das coisas que ela faz é pegar conteúdos que a mente entende que são perigosos para nossa sobrevivência e guardar. E você não sabe o que você tem aquele conteúdo ali. Uhum. E aí vem uma pessoa não especializada, que fez um curso com outro coach, que também durou outros 3 dias, e cavuca e catuca a sua ferida. E depois deixa. E fala, não, você dá conta! You can do it! Né? Cavuca a ferida, bota isso no jogo de grupo, faz você passar na brasa, sei lá o que, e tá resolvido. Pronto, ó, resolveu, gente, ó. Lavei as mãos. Só que não. Aí amanhã você acorda em desespero, chorando, sem saber o porquê.
porque o negócio veio lá das profundezas anais e você tá aí todo problemático. E, gente, vamos lá, né? Parte neurológica. Tudo que coloca a gente em estado de hiperexcitação, né? Muita dopamina, a gente tá lá em cima, existe uma coisa que é o efeito rebote. É como o uso, por exemplo, da cocaína, né? Você vai estar lá... Dopaminérgico, né? Até Exatamente. as redes sociais. As redes sociais fazem isso, a pornografia faz isso. E aí, quando você sai, você tem aquela baixa, né? E aí, nessa baixa, você pode entrar em lugares muito complicados. Então, cuidado com quem vocês... Para quem vocês entregam vocês. Porque vocês estão entregando vocês estão entregando a história de vocês. Sim. Para pessoas que estão ali querendo ganhar dinheiro. Então, cuidado, todo mundo quer ganhar dinheiro, gente, não é isso. Mas que façam isso dentro de lugares especializados, com pessoas que sabem o que estão fazendo e que vão dar suporte. E que não vise só o dinheiro, né? Que não visem só o Exatamente. dinheiro. Essa é a questão. Que não vai visem... pegar na sua mão. Porque é isso que... Nossa, quantos pacientes que eu atendo há tempos. E eu falo assim, eu geralmente termino a sessão falando assim, olha, se você precisar, hoje foi uma sessão mais difícil, ou foi uma semana mais difícil, manda uma mensagem, conversa comigo. E aí, na semana seguinte, eles relatam assim, Ingla, foi super difícil. Por que você não me acionou? Ai, não queria te atrapalhar. Eu também. E aí eu falo o seguinte, sempre gente... mandar esse ano, desculpa te atrapalhar, é que eu falei, né? Eu mandei 3 mensagens no período que eu tava com crise de pânico, aí eu mandei mensagem e falei, desculpa de te atrapalhar, não sei o que. Ela falou, não precisa pedir desculpa. Porque é o nosso trabalho. Sim. Eu brinco com os meus pacientes, falo assim, gente, sabe quando a gente fez o juramento lá, falando que a gente ia cuidar das pessoas? A gente também fez o juramento porque a gente entende que sofrimento psíquico não funciona em horário comercial. A gente sofre quando a gente sofre. A gente sofre muitas vezes nos horários, inclusive, que a gente relaxa. Né? Que a gente parou de matar o leão lá, não sei o quê, e que a gente tá ali. Aí o cérebro faz assim, agora ela tá relaxada, vamos mandar aquela informação pra ela trabalhar? Isso, e aí você tem uma crise. Aí começa a chorar do E aí nada. você começa a chorar do nada, Do né? nada. Então, deixa a gente fazer o nosso trabalho, né? Deixa a gente... Por favor. Se você deixar a gente fazer o nosso trabalho, a gente vai conseguir te dar um suporte, né? E é isso, essa é a diferença de fazer psicoterapia pra só... Por exemplo, eu falo que eu sou comunicadora. É muito legal acompanhar, várias pessoas fazem conteúdos interessantes na internet. Isso não é processo terapêutico. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, gente. Processo terapêutico é a pessoa está lá por você toda semana, no horário marcado, só para você. Ouvindo a sua história de forma individualizada, pensando em você e, né, ela tá ali disponível para que, caso aconteça uma crise, ela possa intervir, até porque ela tem prontuário, ela sabe de onde vem essa história, né? Ela já tá com você há um tempo, então ela sabe como, de forma não generalista, simplesmente falar para você assim, não, respira. Não, respirar, ok, é muito importante. Calma, tenha calma. Gente... Mas a gente pode fazer isso de uma outra forma, né? Às vezes, assim, eu estou com o meu paciente e falo assim, respira junto comigo, né? Às vezes por telefone. Mas também tem outras coisas que a gente pode fazer. E às vezes é só isso, saber que tem alguém ali. Sim, exatamente. Saber que tem alguém que vai estar com você. Exato. E uma coisa importante que ela falou também, que eu acho importante dizer e reafirmar aqui, principalmente que a gente está finalizando o mês de setembro. Setembro Amarelo é justamente para a gente alertar a importância, desmistificar e tirar esse tabu de que, né, até o Vitor trouxe na pergunta dele, de que terapia só que faz quem é doido, quem é louco. Não, gente. Terapia, a gente cuida da nossa saúde mental. A gente não cuida do músculo, você não vai para academia. Se a pessoa vai para academia para cuidar do músculo da saúde física, para diminuir o risco a doenças, a gente também pode ter um tratamento preventivo, terapêutico, para a gente não surtar nos problemas do capitalismo e do mundo, que a gente já vai falar disso. Mas, além disso, era exatamente isso. Tem muita gente que já fala assim, não vou para terapia não, vou direto para o psiquiatra porque eu quero remédio. Meu bem... Eu tenho uma pergunta sobre não isso. pule etapas. Você está querendo pular etapas e, de novo, resolver somente o sintoma. Porque o que acontece? Às vezes o remédio é por quê? Porque mexe com a bioquímica, eu estou falando biologicamente, mexe com a bioquímica. O que é o vício? É um vício em dopamina. Você é viciado em dopamina, que é um hormônio que a gente produz naturalmente. Por recompensa.
E por recompensa, você vai querer cada vez mais ele. Por isso que é difícil se livrar de vício, de redes sociais, de pornografia, etc. E, normalmente, quem fala, você está precisando de algo a mais além da terapia, é quem? É a sua psicóloga, é o terapeuta. Quem falou isso pra mim, eu meio que já sabia que eu precisava, porque eu falei, gente, eu tô toda cagada quimicamente aqui dentro. Depois que eu terminei o doutorado, eu já meio que sabia de novo. Eu me observo muito. É a questão de se auto-observar que eu comecei a praticar isso, óbvio, com processo terapêutico. Então, eu falei, eu não estou normal, e eu não estou conseguindo me autorregular, então talvez eu precise de uma química diferente aqui. Uhum. E eu tive isso com a psicóloga. A psicóloga falou, Carol, realmente eu acho melhor a gente, alinhado com a terapia, a gente fazer, ir no psiquiatra. E hoje eu sou medicada, eu acho ótimo, gente. Eu sou uma pessoa normal, medicada, que faz terapia, é a melhor coisa que aconteceu para mim. Não tive alta ainda do processo porque, de novo, eu estou com TAG, eu tenho transtorno de ansiedade generalizada, e se eu ficar sem um remedinho, minha ansiedade vai lá em cima, né? Eu fico doida. Assim, principalmente se o contexto estiver um pouco caótico, como estamos agora no meio ambiente. Então, você vai ter mais crises. Aí que eu ia chegar. Então, principalmente agora, assim, agora você falou que fez o juramento da psicologia de cuidar, a gente na biologia faz também um juramento, tá? No final da graduação. E agora a gente está vivendo um cataclismo, um apocalipse climático, ambiental, desgovernado. E aí, como que você quer que eu fique saudável, mesmo medicada, no ambiente que a gente está hoje, gente? Por isso que eu falo, se você está surtada, que nem eu, querendo matar a pessoa, mentira, não faça isso. Mas, assim, querendo resolver coisas, e a gente sabe que a gente está impotente nesse processo, porque mesmo a gente que é biólogo, que prometeu cuidar da vida, de todas as formas de vida, por isso que eu falo, biologia é maravilhoso, porque cuida de todas as formas de vida, e a gente está vendo o que está acontecendo aí, está queimando tudo, está tudo caindo, está tudo indo por água abaixo. O mundo que a gente conhece hoje não é mais o mundo que eu nasci, que você nasceu, o mundo vai mudar. O mundo mudou, gente. Já mudou. Estamos numa nova realidade, né? Que pode declinar para cair do precipício ou não. Vai depender das ações nossas, dos nossos representantes que a gente colocou lá no poder agora, a partir de hoje. Não só em discussão, mas de ações. E aí, a gente vai chegar justamente neste contexto de meio ambiente e saúde mental. Mas antes, gente, vamos dar uma leveza aqui, um pouco, uma pausa. Deixar ainda atenção aquele negócio. Respirar um pouquinho. Aqui, respirar um pouquinho. Aquele negócio do Lacan, né? Que é, como é que falam que... Qual? Que o Lacan falava para as pessoas pararem justamente quando está chegando o corte lacaniano. Vamos fazer um corte lacaniano aqui, que já a Ingla fala o que é. Se você ainda não é inscrito no canal, meu amor, o que você está esperando para se inscrever? O que você está aguardando que eu falo todo episódio? Por favor, se inscreva no canal, aperte o sininho, balangandanha, que tem um sininho, blém, blém, blém. Aperte o sininho para se inscrever no canal, deixe seu comentário, já compartilha para aquela pessoa. Amiga, sua louca, olha aqui esse episódio, você precisa assistir. Amigo, seu louco, você precisa assistir. Já passa para ele, já manda para ele, entendeu? Já manda o rolê. Clica no sininho, compartilha com os amigos, amigas, amigues. Além disso, siga a gente no Instagram, @ambienta_rádio_federal, tudo junto, sem acento no Instagram. Tem também o da Rádio Federal, @Rádio Federal, tudo junto, sem acento. E se você quiser me seguir pessoalmente, né, que eu falo umas coisas, umas reflexões, café da manhã, bota uns posts lá, muito legal, delícia. @Carolinidades, para você seguir lá. Fale comigo, manda um DM. Não mordo, gente, eu só sou doida. Você já sabe disso, porque você está aqui todo sábado me assistindo, não é verdade? Se você quer divulgar, eu tô meio rouca, a gente precisa beber água. Foi muita emoção. Daqui a pouco eu tô aqui. Isso porque eu recebi alta essa semana da minha fonoaudióloga e eu tô aqui rouca. Mais água, hidratação. Mais água. Se você quiser patrocinar o nosso podcast, você pode mandar um direct pra gente nesses canais que eu falei, @Ambienta Rádio Federal ou @Rádio Federal, falando, eu gosto muito daquela menina, quero patrocinar, porque divulga ciência, e é isso, patrocina a gente. Você também pode enviar um e-mail para o portal radiofederal@gmail.com ou contato@radiofederal.com.br, se você quiser patrocinar o nosso podcast. Além disso, tem a campanha do Apoia-se, apoia.se/ambienta, que eu mando... Tem áudio, não. Tem canal no
WhatsApp, então você pode entrar em contato comigo, falar comigo por lá só se você assinar. Você pode receber newsletter minha, né, 2 vezes por mês, gente, com coisas... conteúdo. Com conteúdo meu, Científico. eu falando, conteúdo científico, embasado em fatos, com os vídeos divididos bonitinho lá, pra você dizer, não, quero saber disso agora. Aí você vai saber daquilo. Mas só quem assinar. Apenas R$9, gente, por mês. Só isso. 9 conto. Você paga nem uma balinha, paga nem um chocolate com R$9 e você pode apoiar a divulgação científica. Tá bom? Perfeito. apoia.se/ambienta para você participar de pautas, conversar comigo e receber newsletter. Agora vamos continuar deste tema tranquilo, leve. Tema leve sobre meio ambiente e saúde mental, porque a gente já viu na pandemia a importância do meio ambiente. Tava todo mundo doido dentro da roupa, dentro de casa, querendo fazer o quê? Sair. Querendo pisar na grama. Querendo respirar. Respirar. A gente queria só respirar. Aí a gente quer só respirar. Hoje também a gente não consegue. Hoje... Me conta, hein, Igla, qual que é a relação terapia, saúde mental e meio ambiente? E depois a gente vai pro cataclismo. Mas assim... Tá, só queria trazer um adendo, que é um bom psiquiatra, se você chegar nele antes de você chegar num psicólogo, ele vai te pedir pra você procurar um terapeuta. Com certeza. Um psicoterapeuta, com toda certeza, tá? E falando só sobre medicação que você falou, gente, se você vai no médico e ele fala que você tem pressão alta, você fala, sim, senhor doutor, e você toma a porcaria do remédio para toda a sua vida. Se você tem um problema por um tempo, você ter que tomar uma medicação psiquiátrica, meu Deus! Sou louco. louca! Vão me chamar de Maluca. louca. Para! Apenas para. Só entenda que aquilo é um recurso. Sabe? Existe um mito de que você vai ficar dopado, de que você não vai ser você mesmo, que vai mexer na sua personalidade. A minha pergunta era basicamente sobre isso, sobre o medicamento. Adivinhei. Que é a transmissão. Pergunte. A minha pergunta é com base em experiências, né? Tipo, uma pergunta de leigo, mas eu queria saber a relação do remédio com a psiquiatria, por causa que, tipo, uma experiência de uma tia minha, Sim. Ela já teve vários surtos e eles sempre injetavam remédio nela. Muito remédio. E eu acredito que pela época, né? Muito tempo atrás, eu acho que eu não era nem nascido, mas até hoje ainda ela vive à base de remédio e eu queria ver qual a relação. Porque muitas das vezes, precisava só de um acompanhamento melhor, e às vezes na época não tinha, e aí entupia ela de remédio e tinha vários surtos. E aí eu queria ver como dialogar a psiquiatria, a terapia e o remédio. Sim. Ótima pergunta. Excelente, porque o que acontece? Antigamente, a gente ainda tinha realmente, principalmente quando a gente falava de transtornos psiquiátricos, uma hipermedicalização. A gente ainda tinha as internações, o que a gente chamava de hospícios. Isso que eu ia falar, que eu assisti o Holocausto Brasileiro e, tipo, vi aquilo dali e eu falei, caramba. Eu não consigo ver isso. Eu não vou conseguir, depois porque eu vou chorar o tempo inteiro. Depois que eu assisti aquele filme, naquele documentário, né, eu falei, nossa, mano, era sinistro, era feio. Sinistro. Era muito. E por isso que a gente fez toda uma luta para que a gente, né, trouxesse essa conscientização de que muitos casos de surtos a gente precisava sim de medicar, mas a gente precisava de acompanhamento, né? O que não tinha. O que não tinha, Às vezes era só medicamento e às vezes era deixava isolado, né? E aí a gente ainda precisa fazer um outro recorte, que é o recorte econômico, social, que é pessoas de baixa renda tendem a ser mais hipermedicalizados. Os médicos... Não, a gente medica e a gente se livra do problema. A gente, teoricamente, se livra do problema, né? Então, isso é uma questão real. A gente ainda luta muito para que a gente possa entender que, sim, a gente precisa de medicação psiquiátrica, mas principalmente se você faz esse caminho. Se você é só um neuróticozinho, que nem eu aqui, que nem a Carol, que nem o Vitor, a gente é só neuróticozinho. A gente vai fazer uso de medicação de forma pontual, para fazer um reequilíbrio, para se regular novamente. Aí não é uma autorregulação, é uma regulação que vem pela medicação, mas para que você consiga estar num patamar em que você depois consiga sustentar a sua regulação, sem a medicação. E o grande medo que as pessoas têm, ele vai embora se você tá com uma pessoa olhando para você, porque é isso que a gente faz. Eu tô olhando para você, no momento em que eu olhar pra Carol e falar, Carol, vamos procurar psiquiatra, tá na hora da gente começar a fazer um desmame, a gente vai começar a diminuir essas dosagens com auxílio.
eu tenho psiquiatras que trabalham comigo, são maravilhosos, assim, que a gente acaba compartilhando e que me liga e fala, Ingla, tô acompanhando fulano, como é que você tá achando? Tá assim, tá assado? Então, o acompanhamento é o que torna seguro isso. Mas, por favor, gente, não se automediquem e não interrompam a medicação psiquiátrica. Não é pra ir no psiquiatra uma vez. E aí fez um mês de uso de fluoxetina e fala, tô ótimo, parei. Não! Aí a gente começa a ter problemas, tá? Aí a gente começa a ter problemas. De um protocolo. Tem um protocolo para ser seguido. Isso. Exatamente. E aí entender que é isso. Do mesmo jeito que a gente cuida da nossa glicose, da nossa pressão arterial, a gente vai cuidar em alguns momentos da ansiedade e da depressão. Porque aí entrando já no cataclisma, é muito difícil a gente não tá surtando. A gente não tá com crise de ansiedade, a gente não tá em desespero, desesperança, que traz um humor mais deprimido, vivendo o que a gente tá vivendo. Se você tem consciência, tá? Então, e consciência aqui é a chave. Tem gente que vai estar, não, eu tô ótima porque tá vivendo em Nárnia, né? Não fez contato, e aí é uma coisa que a gente vai falar aqui. A gente, quando faz contato com algo difícil, a nossa regulação vai ser uma desordem. Até a gente se reorganizar novamente, certo? Então, é entender essa dinâmica, é cuidar disso, não é evitar, mas é cuidar, porque o nosso meio ambiente sendo destruído, a gente falou da pandemia, e entendendo que a gente... Por exemplo, dos recursos que eu passo para as pessoas, inclusive no Instagram, é se conecta com a natureza. Quando a gente está ao ar livre, a gente tem inúmeros benefícios neurológicos. Por quê? Porque, inclusive, como a gente está, às vezes, em ambientes muito fechados, tela, a gente tem uma sobrecarga no nosso sistema nervoso e quando a gente olha para fora e faz contato com o céu, com as árvores, a gente tem automaticamente bem-estar e diferenças de perspectiva. Quando a gente não pode sair de casa, a gente não podia na pandemia por conta da Covid, a gente não pode hoje porque tem fuligem. Fumaça pra tudo. Fumaça, você olha pra cima e você vê um céu laranja, que parece ser muito bonito, mas é o prenúncio do fim do mundo. Exatamente. Pôr do sol tá lindo, gente. Olha que maravilha, pôr do sol. Claro, gente, é bom ver uma coisa boa antes de morrer, né? Tô brincando, mas é isso, assim, porque tá cheio de fuligem e tá cobrindo e faz aquele laranja, amarelo lá se espalhar todos daquele jeito. Tá laranja, que bonito. Tá laranja, que lindo, gente, é só fumaça no céu. E aí entender que saúde mental nesse contexto, Carol, é entender que a gente vai aprender a lidar com essa nova realidade, se adaptar dentro do que tá se apresentando nesse momento e entender que não é sobre tá sempre bem, sabe? Então, assim, como é que eu vou ficar bem? As pessoas às vezes me perguntam isso assim, não, Ingla, eu quero ficar leve, bem. Tá, a leveza e o bem-estar vem, inclusive, da percepção de que você vai aprender a lidar com os momentos que você vai atravessar de sofrimento. Seja por causa da família, seja por causa do dinheiro, seja por causa de adoecimento, seja por conta do meio ambiente. Né? A gente é atravessado por esses conteúdos. Então, falar de saúde mental e achar que a gente vai falar sobre good vibes e ficar de boa, cuidado com a galera good vibes também, tá? Né? Tem essa... Complicado. Desculpa, gente, tadinho do Snoopy. Eu tô Deixa o Snoopy perto de mim. Eu tô tadinho, tô sacrificando ele. Mas tem essa questão muito das pessoas falarem isso, assim, eu quero me sentir bem. Vou fazer terapia pra me sentir... Meu amor, você tá fazendo terapia por motivo errado. Porque eu falo, se eu fosse fazer terapia pra me sentir bem, eu não ia fazer terapia não, velho. Eu ia, sei lá, velho, fumar usar drogas, ficar bêbada. Tô brincando, não faça isso. Eu nunca fiz isso também, só beber, que a gente bebe socialmente de vez em quando. Um tatuador meu falou assim, ele falou assim, mas gente, gostoso tomar sorvete. Então, tomar sorvete, que eu nem posso, mas assim... Mas tá, vamos lá, né? A gente fica bem fazendo terapia, mas é um bem diferente. Processo. Não, e ele é um processo contínuo, que vem a partir do autoconhecimento e do entendimento do que eu chamo de regulação. O que significa que não é homeostase. Você não chega num platô de, agora eu tô bem e vou ficar bem até os últimos dias da minha vida. Não é assim. É entender que eu ganho recursos para lidar com o que me atravessa.
somos atravessados por contextos desafiadores o tempo inteiro. É da experiência humana. E aí, quando eu tenho recursos, eu ligo para uma amiga. Eu vou fazer uma caminhadinha e colocar o pé na grama. Eu tenho um pet que eu amo e que eu vou afofar e isso vai me trazer, sabe, o bem-estar. Eu vou fazer um sexo gostoso. Eu vou usar de recursos, e a terapia pode ser um deles, para atravessar. E aí eu fico bem. Mas eu não fico bem nesse lugar utópico, que não existe, de exatamente, alienação. Porque ou você vai entrar numa alienação, né? Que eu brinco assim, se você tá bem, você não entendeu o que tá acontecendo, ou você tá alienado do processo, você não tá fazendo contato com o quão grave é o que a gente tá vivendo, por exemplo, que é o conteúdo que a gente tá trazendo aqui hoje, ou você tá na utopia, né? Achando que ser feliz é, sabe, bosques e Bambi e pular, né? E, uma coisa meio... vida poliana, tudo é maravilha, fairy tudo é tale. positivo, conto de fadas. Conto de fadas, eu tô não. aqui delirando e o mundo tá acabando. É possível tá bem, né? Mas é possível tá bem quando a gente tem recursos para lidar com o que não tá nada bem. Sim, exatamente. Mas esse negócio eu tô bem, é isso, né? Porque na sociedade você não pode ficar triste. E a Ingla falou desde o início que a gente passa, as emoções passam pra gente num dia inteiro por todas elas. Vai assistir divertidamente pra vocês entenderem. É ótimo. Porque é aquilo, entendeu? Mais didático impossível ali. A gente passa por todas as emoções em um dia inteiro, assim. E a gente não pode estar feliz o tempo todo. Isso é surreal, isso é uma utopia, isso é um estado utópico. Ou a pessoa tá, sei lá, velho, tá nadando na dopamina e, sei lá, entrou em algum vício, talvez. É utópico. É utópico porque, né, quando você fala de divertidamente, nesse 2 tem uma clareza muito legal. Massa, porque a alegria, ela tenta só trazer as memórias boas. Isso. Né? Ela tá o tempo inteiro ali tentando comandar, né? A Riley, controlando a Riley, do tipo, não. Isso aqui não. Esconde, vai pra... isso aqui... E aí, olha só que interessante a metáfora. Ela joga lá pro fundo da mente, que volta, a cena é linda, num fluxo de consciência, uma enxurrada de todas as experiências, porque isso não desaparece, gente. Exatamente. Então, assim, deixa eu te contar. Se você ficou com raiva da sua namorada, e você resolve que você vai ser um cara legal e que você não vai brigar com ela porque você, né, tá desconstruído. E aí você não vai brigar com ela, você não vai dar vazão a essa sua raiva. Deixa eu te contar, amor, não desaparece não, tá? Ela vai ser realocada em algum lugar. Ela vai ficar guardada de alguma forma em algum lugar da sua psique, do seu corpo, mente, até a hora em que o corpo fala assim, tamo pronto. E aí você explode no trânsito. Olha que coisa! Você persegue um cara e pá! As pessoas não entendem o que aconteceu. Eu entendo. Você quer que eu desenhe? Ou eu desenhei bem o suficiente? Tu vai assistir Divertidamente 2, que eu acho que... Se bem que às vezes as pessoas não conseguem nem fazer associação, né? Do que aconteceu ali. Legal que você tá cheio de spoiler. Se você não viu, o problema é seu. Sorry. Mas assim... Gente, a minha vida é spoiler como terapeuta. Porque meu paciente chega e fala assim, Ingla, viu uma série? Ou eu li um livro. E tem a ver com o meu conteúdo. Então eu ouço todos os spoilers. Sorry. Eu desculpa, esse cuidado. Gente. Sorry, but not sorry. Mas é isso, assim. Então, fala, assim, desse... isso é ótimo que a Ingla falou, que é assim, a gente buscar se reconectar, porque vários outros episódios a gente já teve, por exemplo, a Sirlene e a Patrícia aqui, beijo, queridas, para vocês, falando que nós somos meio ambiente, nós somos parte, nós somos, não é nem parte nós somos natureza. Então, é óbvio que se a gente chegar e pisar numa graminha, abraçar uma árvore, eu sou abraçadora de árvore, gente. Piso descalça na grama, faço. Também. Então, assim, tô lá abraçando, porque você vai diminuir seu estado nível fisiológico até. Nível de cortisol vai diminuir. Então, vai te trazer um bem-estar. Então, você não precisa ser aquela pessoa que você vai... Tipo, que nem meditar. O povo fala, vai meditar. Aí você... Porque quando fala assim, vai meditar, o que vem na sua cabeça? Vem um cara no topo da montanha, de cueca e fralda, né? Tipo, no topo do Tibete de fralda lá. Assim, não, gente. Meditar não é isso. Meditar, você pode meditar quando você tá lavando sua louça em casa. Inclusive, como eu medito. Eu não sento pra meditar. Exatamente. Eu tenho...
tentado praticar a meditação na hora do meu café da manhã. Uhum. Então, eu desligo tudo e tô lá comendo meu ovinho, com meu negócio, em plena atenção ali, cuidando da respiração. Isso é uma forma de meditar. Dançar é uma forma de meditar, né? E isso traz bem-estar. Então, você não precisa... preciso fazer uma trilha para estar com a natureza. Não, gente. Sabe o jardim que tem uma graminha ali? Vai lá e senta na grama, gente. Bota a mão na grama, pisa na grama para ver como é que você se sente. E hoje... Fala. E o que eu ia dizer é, quanto mais a gente faz isso, mais a gente se sente pertencente. Quanto mais a gente se sente pertencente à natureza, porque nós nos afastamos dela, mais a gente vai cuidar dela, porque a gente cuida da gente. Existe uma sensação de que a gente está cuidando de algo para além de nós. E não é verdade, a gente está cuidando da gente. Sendo egoísta mesmo. Não, e da melhor forma possível. Eu sempre falo isso para os meus pacientes, a gente precisa entender que não é separado. De novo, a separação é didática. Nós somos natureza. Não tem como a gente separar. E se a gente não cuida da gente, a gente não vai cuidar da natureza. Exatamente. E se a gente não cuida da natureza, a gente não cuida da gente. E a gente morre, simplesmente. Exato. Não tem como separar uma coisa da outra. Vou repetir. Se a gente não cuida da natureza, a gente não tá cuidando da gente. E se a gente não cuida da gente não cuida da natureza. Então é um ciclo, como já diria o Simba na música, é um ciclo sem fim. Sem fim. Exatamente. Não tem como. Né? Quando a gente senta e se conecta com, né, as pessoas riem, abraça uma árvore. Cara, se você começar a fazer isso... Testa. Vai lá. Eu duvido que você continue indiferente o dia que você vê alguém tentando derrubar essa árvore. Exatamente. Eu duvido. Porque você se conectou. Nós somos seres conectivos. Quando a gente se conecta com algo, aquilo se torna importante para nós. Então, se eu me conecto com a natureza, aquilo se torna importante para mim. Se torna precioso. Se eu olho para a natureza e eu tô desconectado, né? E eu tô desconectado de mim, que tá longe. Eu não vou... eu tenho como me... E não deixa de ser uma defesa, mas assim, eu me mantenho alheio. Né? Não é comigo, tá longe. Então, assim, vamos lá. A gente sabe que a qualidade do ar de São Paulo é uma das piores do mundo há muito tempo. Mas aqui, como brasiliense, a gente teve sempre o maior orgulho de falar do nosso céu. De olhar e falar do nosso horizonte, da nossa qualidade de ar, e se colocava, inclusive, como superiores a São Paulo. Como é que foi essa semana aí pra você? Porque pra mim foi péssimo. Foi péssimo, gente. Respirar, minha bombinha tá... É a coisa que mais trabalha lá em casa. Minha bombinha de asma. Tem um mês que eu só escarro sangue. Aquele sangue pisado, maravilhoso. Pisado, seco. A gente tá numa situação e aí a gente começa a se preocupar. E aí isso afeta a nossa saúde mental, porque você fala, tá, e aí como é que eu faço? É isso que eu ia falar. Como é que eu faço se eu tô num apocalipse, abraço o capeta, o que faz? Senta no colo dele. Senta, faz carinho, pergunta pra ele, e aí, como você tá então, hoje? Isso é definitivamente um caminho, tá? A gente acha que não, mas eu volto a dizer. Aceitação, né? É aceitar. Se eu não identifico onde eu estou, eu não tenho como sair desse lugar. Primeiro eu preciso saber onde eu tô. Então, só que a gente tem que fazer isso com cuidado, tá? Então, vamos lá. Abraça o capeta, senta no colo dele. Anota, gente, com certeza. Cadê? Só que entenda que não é confortável. E aí, dentro do desconforto, como que eu faço para construir coisas que vão me fazer bem? Né? Então, a gente tem uma técnica que a gente traz, que é o contato e tira contato. É uma pendulação, tá? É uma técnica que a gente chama de pendulação. Estamos olhando pro cataclisma. Fez contato. Meu Deus, o mundo vai acabar, é muito difícil. Sai do contato e vai fazer alguma coisa que te distraia, alguma coisa que realmente traga algum bem-estar. Vai porque é talvez individual. Então, música, dança, abraçar esportes, cachorro, abraçar o seu pet, tudo isso que possa te trazer alguma regulação. É como se você pegasse fôlego para mergulhar de novo. E cuidar disso. Porque, assim, uma das coisas que a gente precisa entender, que eu volto a dizer, eu não cuido do que não é importante para mim. E se eu
relativizo e não entendo que tá acontecendo um cataclisma, gente. A qualidade de ar tá muito ruim, né? Poxa, é isso. Eu passei uma semana, uma das coisas que eu coloco no meu bom dia, geralmente a gente respira, dá aquela alongada, bebe água, e eu não consigo falar respira, porque toda vez que eu penso em escrever respira no meu Instagram, eu falo, como? Não tem como respirar. Não tem como respirar. Respirar fundo. Respira fundo. Né? É isso. E aí, entender isso e falar, poxa, ok, então a gente precisa cuidar da qualidade de ar, né? Uma das coisas que eu fiz foi aumentar a quantidade de plantas dentro da minha casa, né? E tentar trazer um pouquinho de bem-estar nesse micro e ir fazendo o que a gente pode fazer, que você já trouxe, que é a gente precisa monitorar as pessoas que a gente colocou no Senado e nas câmaras e na presidência. A gente precisa olhar para os políticos e cobrar deles políticas ambientais. Ações. Ações Às vezes práticas. não é nem políticas, é ações. Porque eu acho que muita coisa está no discurso. E aí, acompanhando essa temática... E já tem um tempo que eu falo isso, eu falo, lindo, gente, tá tudo no discurso. Eu acho lindo, o plano de não sei o quê, vamos fazer tal coisa. Lindo, eu quero ver a ação prática. Cri, cri, cri. Aí muda governo, entra governo, sai governo, e é a mesma coisa. A mesma ladainha, a mesma coisa. Né? Muitos falam, pouco fazem. Exato. E assim, a gente não... Agora é o momento de fazer, de agir, de tomar decisões. E é isso, se a gente colocou as pessoas no poder lá, é porque a gente elegeu como nossos representantes. Porque eles tinham agenda. Porque eles né? tinham a política. Isso na agenda e não estão fazendo por isso. Então, se eles tinham na agenda, falaram que tinham isso na agenda e não estão fazendo por isso, o que a gente tem que fazer como cidadão e que a maioria colocou lá como representante? Exigir ação. É chover coisa no Instagram, no e-mail, mandar e-mail, gente. Manda e-mail, faz. Eu fico pensando assim, eu falo, gente, tá irrespirável às vezes até que eu respiro com dificuldade, porque, né, asma. Tá difícil, porque, né, asma, rinite alérgica. Asma, tá difícil de respirar. Exatamente. Eu também tenho tudo de it, bronquite. Gente, a zite aí tá pipocando. E cadê ação para melhorar? Não existe ação para melhorar. Né? Então, a gente precisa ser responsáveis, nos responsabilizar também pelas pessoas que estão lá falando com a nossa voz, agindo com a nossa voz, mas que, na verdade, não estão agindo porra nenhuma, né? Porque não estão fazendo. Eu não vejo, pelo menos, né? Queria ver mais. Porque agora tem estratégia, não sei o quê, tem plano do clima. Lindo, gente! Maravilhoso no papel. Cadê a ação? Cadê responsabilizar quem botou fogo? A gente não achou. Foda-se, que responsabiliza o dono de terra. Quero ver se não responsabilizar o dono da terra. Se ele não vai. Ele não vai achar quem colocou e botar a responsabilidade lá. Vai, porque vai doer no bolso, gente. Acha rápido. Porque dói no bolso. Cadê isso sendo feito? Não tem. Estimula os brigadistas, quem chega são os brigadas voluntárias, ou os bombeiros, quem chega primeiro. Brigada voluntária, gente, o nome diz, brigada voluntária. A Águida já veio aqui falar sobre fogo no episódio 7, Sim. E ela falou exatamente sobre isso, as brigadas voluntárias precisam de ajuda. E eu trouxe ela justamente antes desse cataclismo, em julho, porque eu sabia que isso ia acontecer. Porque você é mãe de Nostradamus? Não, porque eu sou bióloga, gente, ecóloga, eu estudei, é estudo científico, leio artigo científico, eu sei o que está acontecendo. Né? Não caiam nessa, assim, não é uma novidade. Não é uma novidade. Coisa tipo, que surpresa! A gente quer ver mãe Inglá? São os deslizamentos de terra agora, quando começarem as chuvas, depois de uma seca absurda, onde o solo está endurecido e impermeável, deslizando e tirando as pessoas das casas delas. Gente, isso acontece todo ano. Todo ano. E aí a gente precisa fazer esse movimento de fazer contato, pendular e sair do contato. Porque senão a gente não dá conta. Sair do contato, pra mim, que é o mais difícil. Porque como faço, né, assim... É a sua área. É a minha área. Eu fico me mordendo toda. Eu falo, eu preciso falar, porque parece que as pessoas não estão acessando, sabe? Só que aí, quem acessa demais, sofre. E aí a gente precisa entender que existe o limite, que é a bolha, infelizmente, do que o outro quer fazer com essa informação que chegou até ele. Porque a informação está chegando, mas existem escolhas, às vezes, do
da pessoa, de alguma forma, não fazer contato com aquilo. Uhum. E aí você não tem como abrir a cabecinha da pessoa e colocar aquela informação lá dentro, ou alterar, talvez a informação já esteja lá dentro, ou alterar a ação, exatamente. Então, por isso que, inclusive para você dar conta de ficar mais tempo e não entrar num burnout, não entrar numa síndrome de esgotamento, você precisa aprender a pendular. Uhum. Você precisa aprender a faz contato, sai do contato, né? Faz coisas que realmente limpem a sua mente disso. Porque aí você se restabelece, a gente consegue se reorganizar, e aí, inclusive, novos processos criativos surgem. Porque o nosso sistema nervoso, ele é binário, né? A gente funciona em luta-fuga e descanso. A gente não cria no luta e fuga. Se a gente entra nesse conteúdo que é denso, que é sofrido para vocês, eu sei que muitos que estão escutando são da área da biologia, são ambientalistas. É muito sofrido, é muito doloroso. Então, entender que nesse momento vocês precisam descansar para criar, é entender que isso não é abandonar a causa. Isso não é não fazer tudo o que vocês podem fazer. Porque esse é um dos grandes aprendizados que, né, eu atendo alguns psicólogos também, que a gente que cuida. E vocês cuidam, né, da vida em todas as esferas. Eu cuido da saúde mental, né? A gente também precisa de cuidado. Com certeza. Senão a gente não dá conta de ir muito longe. Sim. E é muito importante desconectar, entrar em contato e depois sair, né? Mas é que quem trabalha com isso tem essa dificuldade de sair, porque a gente fica... Cara, eu sei como mudar, eu preciso falar, eu sei. Só que é isso, se a gente não sair desse contato, a gente às vezes não encontra a solução, né? Fica patinando e não sai do lugar. Né? E a gente precisa realmente de soluções criativas pra gente colocar no mundo e tentar resolver essa bagunça. E a gente tá num processo... ao longo desses anos, com a internet, com a aceleração das tecnologias, que coloca a gente também numa demanda ansiosa de resolução de coisas que demandam tempo, né? Até nisso, assim, até entender que, como eu trouxe, vamos imaginar o seguinte, você conseguiu falar com um senador, né? Você, Carol, doutora Carolina, bióloga, conseguiu lá, ele te ouviu. O tempo que ele, dentro do mundo interno dele e das brigas que ele vai ter, porque talvez ele seja um cara que, nossa, Carol, é isso mesmo, mas o processo, ele não é imediato. E aí você vai precisar lidar com isso, com as suas expectativas, né? E o quanto que existe uma urgência real de que é pra ontem, eu sei, mas as coisas são processuais. Não funcionam assim, né? Não. Infelizmente, não. E a gente precisa entender isso, assim, que é um processo, né? Se permitir tempo e mais tempo. E se continuar. E é por também, isso que a gente precisa... Eu sempre falo, gente, o preparo de um atleta que corre 100 metros é completamente diferente de alguém que corre uma maratona. Então, alguém que vai correr 100 metros, ele precisa de explosão, uma musculatura que esteja pronta para resposta rápida, que ele vai queimar ali. Então, a alimentação dele é uma, a preparação emocional dele é outra. Enfim, quem vai correr uma maratona precisa de uma outra preparação. E a minha sensação é que desde a pandemia a gente está tendo que reaprender que é isso. A gente está correndo uma maratona. Sim. Onde a gente precisa bater na tecla da saúde mental, a gente precisa bater na tecla de fazer terapia, a gente precisa, sabe? E é constante, é tipo, olha, não é coisa de doido. Olha, não é coisa de doido. Vamos parar com esse tabu, pelo amor de Deus, esse mito. Já deu. Já deu que tinha que dar, cansei, gente. Né? Sério, pô, em 2024, depois de uma pandemia, que vocês viram a importância do negócio, ai, tabu, mas só quem faz terapia é doido. Não, eu ainda tenho no meu consultório gente que... Aí, é muito engraçado, aí, tá bom, consegui, né? Falar, e a pessoa fala, não, vou procurar psiquiatra. Aí vai pra psiquiatra. Aí fala, não vou tomar a medicação que o psiquiatra fala. Mas, meu amor... A pessoa rebelde. Amore, você pagou a consulta do psiquiatra, né? Se você não pagou a consulta do psiquiatra, você paga o seu plano de saúde, faça valer o seu dinheiro, compra a medicação.
ou começa a fazer medicação e resolve, fala, não, hoje eu vou fazer diferente. Vai interromper. Vou interromper aqui da minha cabeça. Né? E é isso, é um processo. É por isso que a terapia é toda semana. As pessoas perguntam assim, poxa, mas é um super investimento toda semana. Sim, gente, porque, deixa eu contar uma coisa. Eu falo que eu só trabalho com pessoas inteligentes. As pessoas entendem o que acontece com elas com uma certa rapidez dentro do processo terapêutico. Então é isso, as pessoas entendem que a gente tá no cataclisma. Mas daí é mobilizar recursos, a assentar esse conteúdo de forma integrada e fazer uma ação prática é um outro tempo. Uhum. Então, para isso, a gente precisa de sistematização e a gente precisa de fôlego. Uhum. E se eu queimo tudo em 100 metros, eu não corro uma maratona. Com certeza. Nossa, é ótima essa metáfora, né? De maratona e maratonista, né? Exatamente. Maratonista e velocista. E velocistas. Vocês, principalmente biólogos, estão correndo uma maratona. Nesse exato momento em que a gente olha para esse momento. Uhum. Né? Então, se preservem. Realmente, utilizem recursos que vocês possam utilizar, de terapia, de rede de apoio. Façam contato e saiam do contato. Vão falar sobre outras coisas, sabe? Vai isso, jogar gente. RPG. Vamos, gente. Me chama pra falar besteira, adoro. Aí, tomar um vinho, faz um sexo. Tomar um vinho, é isso, gente. A vida é essa, gente. É cheio dos prazeres. Sim. Nós estamos encerrando, vou nem falar o meu Você Sabia, porque a gente já passou do tempo para um caramba, porque esse tema, gente, é maravilhoso. Mas eu vou postar o Você Sabia, na verdade eu vou repostar, porque o Você Sabia era sobre... Já esqueci. Ah, tá. Era sobre a crise silenciosa que nós estamos enfrentando, que é sobre a questão de resistência a antibióticos, resistência de bactérias a antibióticos, que a gente está se lascando bonito e com força. Correndo risco de entrar numa era pré-antibiótico, né? Exatamente. Numa era em que a gente vai ficar doente e não vai ter antibiótico para cuidar dessa doença, né? Maravilha. Só que não. Então eu vou repostar, porque era um post da Biologia da UNB, @BioUNB. Mas antes de eu despedir da Ingla, por favor, dê o seu arroba. Onde que o povo te acha, essa maravilhosidade dessa terapeuta? Vocês me acham no Instagram, @Ingla. Ingla é INGLA. Isso, @INGLA, @Ingla. Isso. Vocês me acham, me mandam DM lá, a gente continua essa conversa. Então, se ela está falando de entrar em contato com o negócio, entre em contato com a Ingla, @Ingla, no Instagram. Coisa mais simples. Super. Né? Nomes diferentes têm essas vantagens. Exatamente, porque se você botar @Carolina, nem permite fazer isso. Não existe. Por isso que é @Carolinidades. Muito bem. Galera, antes eu vou agradecer essa mulher maravilhosa que está aqui. Muito obrigada por você ter aceito o convite. Essa conversa, como eu falei, é longa e demorada e poderia a gente passar aqui horas falando sobre isso e ter perguntas sobre isso, porque é um assunto extremamente importante agora. Agora, mais do que nunca, eu acho que a gente precisa se estabilizar para a gente conseguir ajudar o que está acontecendo e fazer e ter ideias. Então, muito obrigada, Ingla, pela sua disponibilidade. Eu que agradeço o convite. Pela Obrigada. sua abertura. A gente vai continuando essa conversa. É realmente assunto para muita coisa. Eu falo pouco. Eu também. Nós juntas duas pessoas falando duas que falam muito. Então, a gente vai seguindo essa conversa mais pra frente. Mandem perguntas se vocês quiserem. Manda pra Carol, manda pra mim. E a gente continua esse papo. Aí eu mando para a Ingla sem problemas. Muito obrigada pelo seu conhecimento todo que você falou aqui, maravilhoso. Obrigada. Muito obrigada, Vitor, por estar por detrás das câmeras. Obrigado a vocês. E pelas perguntas maravilhosas, porque não tem pergunta idiota. São todas perguntas excelentes. Muito obrigada a você que está aí nos assistindo em mais um sábado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.